Vamos começar então olhando para fora dos Estados Unidos. Já já, Carol Nogueira e o Sérgio Patrick nos trazem os olhares internos também. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham, Carol, Sérgio Patrick também. 12 graus aqui em Paris, uma temperatura amena, eu diria, assim, para os parâmetros franceses. E vamos falar sobre essa decisão importante, então, do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, que decidiu cortar os juros em 0,25 ponto percentual, portanto, um corte menos acentuado do que o último corte de setembro, que foi de meio ponto percentual, e levou as taxas para o intervalo de 4,5% a 4,75%. Depois da decisão, lembrando que lá nos Estados Unidos a taxa de juros não é que nem no Brasil, ela funciona ali num intervalo, portanto 4,5% a 4,75%, e o presidente do Fed, o Jerome Powell, disse que os resultados das eleições não têm impacto no curto prazo e não tiveram impacto para os formuladores de política monetária tomarem essa decisão que aconteceu ontem. Ele também disse que o Fed vai continuar avaliando as medidas políticas que podem ser anunciadas por Donald Trump para determinar o ritmo das taxas de juros e se isso vai impactar nas futuras decisões de política monetária. Ele falou que é um processo que leva algum tempo e ele falou também que é um processo que os bancos centrais atravessam o tempo inteiro conforme as administrações vão mudando. Para trazer um contexto sobre essa decisão de juros, os primeiros anos de administração de Joe Biden tiveram aprovação de importantes projetos de infraestrutura, também outros gastos que contribuíram para o crescimento, mas também para manter a inflação elevada. Além disso, a gente vem também de um cenário de choque inflacionário com pandemia e com guerra na Ucrânia. A inflação chegou a 9% nos Estados Unidos, um parâmetro altíssimo para os Estados Unidos, que antes da pandemia tinha uma inflação ali abaixo dos 2%, portanto chegou a 9% em julho de 2022. E aí o Banco Central americano precisou subir os juros, aumentar o custo do dinheiro para controlar a inflação e trazer a inflação para perto da meta de 2%. Agora a inflação nos Estados Unidos está em 2,4%. E aí tem todas as especulações sobre o que pode acontecer numa gestão de Donald Trump. Ele fala, por exemplo, da imposição de tarifas sobre produtos importados, uma tarifa que variaria de 10% a 20% para qualquer país e de até 60% no caso dos produtos chineses. Isso pode encarecer os preços internamente nos Estados Unidos. Ele também fala do corte de impostos para as empresas, desregulamentação. Isso também poderia fazer com que o endividamento americano aumentasse. Nesse cenário, já tem economistas falando que talvez haja uma reversão futuramente dessa desaceleração forte da inflação e também do corte de juros. Isso poderia se reverter até num patamar um pouco maior de juros mais adiante, mas por enquanto todo mundo quer saber se Donald Trump vai mesmo adotar essas medidas ou não. À medida que ele for confirmando que vai ser adotado ou não, as previsões podem ficar um pouco mais claras. Volto com você, Elisa.